Nós vamos prosseguir na carta de 1 Coríntios. Nós já vimos a primeira mensagem do livro, capítulo 1, dos versos 1 a 3. E agora nós vamos prosseguir. E esse é um momento muito importante no culto, meus irmãos. E eu peço que cada um possa dedicar a máxima atenção possível à palavra de Deus. Nós já falamos bastante nessa noite, nós falamos através das nossas orações, nós falamos através dos nossos cânticos, e esse é o momento de Deus falar conosco, através da sua palavra. Então, não faça movimentações desnecessárias, não se movimente, a não ser que seja realmente necessário. É claro que nós reconhecemos que às vezes nós precisamos sair por algum motivo. Então não fique nos corredores da igreja, nas dependências, se isso não é necessário. Se você está com o seu bebê, dedique atenção a ele, para que todos possam prestar bastante atenção. Uma palavra talvez que alguém precise, talvez num momento de distração, ele deixa de ser abençoado, porque ele distraiu, ou ele se levantou e saiu, e deixou de ouvir uma palavra que talvez pudesse mudar a sua vida, mudar aquela situação em que ele se encontra. Então não é o momento em que um pastor está falando, é o momento onde Deus está falando através da sua palavra. O pastor falar não adianta nada, o pastor fala, não adianta nada, mas a palavra de Deus, ela faz muita diferença na nossa vida, em nossos corações. Então preste bastante atenção nessa palavra de Deus, para o que ela tem a falar. Dedique sua atenção, não fique pensando em outras coisas. Peça a Deus que fale ao seu coração. Você quer que Deus fale com você nessa noite ou não? Amém? Então peça a Deus para falar ao seu coração, para esclarecer algumas coisas importantes, talvez dúvidas que você tem, decisões que você precisa tomar. Tudo isso, Deus ele pode nos responder, nos falar através da sua palavra. Então nós vamos ler o capítulo 1 de 1 Coríntios. Dê uma olhada perto de você. Se há alguém sem Bíblia, por favor, compartilhe a sua Bíblia com aquele que está aí do seu lado. Eu tenho certeza que se você dedicar a sua atenção, Deus vai falar ao seu coração. E se Deus falar ao seu coração, faça com Ele um compromisso, o seguinte compromisso: diga para Ele: Deus, se o Senhor me falar nessa noite, eu vou fazer o que o Senhor me disser. Dedique sua atenção e dedique um compromisso com Deus, com a palavra dEle. Essa palavra é muito preciosa. O apóstolo Paulo vai nos esclarecer questões muito importantes, aqui a partir do verso 4, até o verso 9, de 1 Coríntios capítulo 1. Olha só o que ele nos diz, através do que ele disse àquela igreja, há tanto tempo atrás. Ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 1, de 4 a 9, a palavra de Deus diz assim: sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus, pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, de modo que não vos falta nenhum dom, enquanto aguardais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também vos firmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, por quem fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos diante da sua palavra, e ela já foi lida, e nós temos a grande expectativa de ouvir o que o Senhor tem a nos dizer através dela. E nós pedimos, meu Deus, que do alto o Senhor nos capacite e nos conduza, de maneira que a sua palavra seja fielmente exposta aos nossos corações, e que nossos corações sejam fielmente receptivos à sua palavra. Então, meu Deus, fala conosco para a glória do louvor do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Paulo, ele sempre usou a palavra santo
para se referir aos crentes. Nós vimos isso na primeira mensagem. E ele não está falando a mortos quando ele se refere aos santos. Ele está se referindo àqueles que vivem. Não apenas para algumas pessoas selecionadas que se destacaram na vida cristã, no seu caminhar com Deus, mas ele fala de todos os crentes. Então Paulo, ele chama aqueles que são crentes em Cristo de santos, todos eles. E Paulo, ele começa essa carta assegurando aos crentes de Corinto que eles já eram santos. Ou seja, ainda que muitos deles estivessem vivendo vidas imorais, vidas infiéis, Paulo garante para eles que eles já eram santos, eles já eram separados de Deus, separados por Deus e para Deus. Volta um pouquinho no verso 2, olha o que ele diz àqueles irmãos, àquela igreja que estava vivendo uma vida muito inferior ao que se esperava deles. Ele diz: a igreja de Deus em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. O objetivo dessa carta é muito claro. O objetivo dessa carta é trazer uma exortação para uma vida pura. Paulo está dizendo que, como crentes em Cristo, nós temos toda a condição de viver uma vida santificada, uma vida separada, uma vida pura, e que há muitas vantagens nisso. O argumento usado por Paulo é a santidade dos crentes que foram santificados em Cristo quando confiaram nele. Ou seja, nós somos santificados, nos tornamos crentes quando confiamos em Cristo. E por isso, tendo sido tornados santos, agora nós podemos viver vida santa, separada por Deus. Porque nós fomos declarados santos, porque nós recebemos uma natureza santa, agora nós somos chamados a um viver santo. O início da carta, versos 1 a 9, procura mostrar aos crentes que eles são santos. O início dessa carta procura nos mostrar que nós somos santificados, não só a igreja de Corinto. Paulo diz no verso 2, mas a todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, todo o restante da carta, irmãos, está embasada nessa verdade. Para nós entendermos o restante da carta de 1 Coríntios, nós precisamos entender primeiro isso. Ou seja, em outras palavras, Paulo está dizendo: olha, você é santo, portanto, viva uma vida santa. Se você é crente, você é santo. Então, viva uma vida santa, viva uma vida compatível com quem você é. É isso que Paulo está dizendo. E agora, dos versos 4 a 9, ele resume os benefícios de crer em Cristo. Os benefícios de ser um santo, nos termos de que Paulo traz essa palavra. Então, o ensino que ele nos traz aqui é que os benefícios de Deus para um crente abrangem a sua vida passada, a sua vida presente e a sua vida futura. Ter sido tornado um santo, ter crido em Cristo, traz benefícios para toda a nossa vida. Não existe nada melhor. Então, ao crer em Cristo, o nosso passado está resolvido. Não tem mais pendências. Tão ruim nós termos uma pendência. Aquilo que está nos incomodando, está nos prendendo, está nos impedindo. Mas ao crer em Cristo não há mais pendência espiritual para nós. Nosso passado está resolvido. Ao crer em Cristo, nosso presente está seguro, porque nós temos todos os recursos da parte de Deus para viver, por mais difícil que seja a vida. E também o nosso futuro está garantido, de maneira que nós estamos seguros. E aí ele começa nos mostrando, ou ele nos mostra aqui os benefícios do passado, que são a graça de Deus e o testemunho de Cristo. Olha o que ele diz no verso 4, ele diz: sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Irmãos, isso aqui é muito importante. Eu desejo que você preste bastante atenção nisso aqui, que nós vamos ver agora, e que isso nunca saia do seu coração.
porque isso pode ser transformador para a sua vida, caso você ainda não entenda essa verdade. Primeira vantagem de ser um crente é a graça da salvação. No momento em que alguém confia em Jesus, ele recebe a graça salvadora de Deus em Jesus Cristo. Então, quando é que alguém recebe essa graça salvadora? Quando ele vai a Cristo, arrependido dos seus pecados, em fé de que Cristo é o seu Salvador. Paulo diz aqui no verso 4 que essa graça nos foi dada. E ele é agradecido por aqueles que receberam essa graça da salvação. Paulo está alegre, ele está animado, ele está exultante, porque aquela igreja, aqueles irmãos, eles receberam essa graça da salvação. O que é isso? Graça. Nós vimos na primeira parte, na saudação, que graça era um cumprimento comum daqueles dias. Paulo tinha acabado de usar no verso anterior a palavra graça em sua saudação, mas o sentido real que aqui significa, essa graça que ele nos traz aqui no verso 4, ela significa a bondade especial, a bondade imerecida, a bondade impagável de Deus dada a pecadores. Isso é graça, é a bondade de Deus dada, uma bondade que nós não merecemos, uma bondade que nós não podemos pagar, uma bondade especial, é algo totalmente imerecido, não precisa e nem deve e nem pode ser pago. Ninguém pode pagar pela salvação, ninguém precisa pagar pela salvação. Salvação é graça de Deus, gratuita e imerecida. Se alguém te disser que você precisa pagar, seja com o que for, seja com o dinheiro, seja com dedicação, seja com o que for, se alguém disser que você precisa pagar pela salvação, não é a salvação bíblica, não é a salvação que Deus traz na sua palavra. Então, para compreender o significado real da importância da graça de Deus, nós precisamos entender três coisas que não podem coexistir com a graça. Preste atenção. Existem três coisas que não podem existir junto com a graça na nossa vida. E muitas pessoas estão sofrendo, estão em conflito, porque têm tentado conciliar essas duas coisas na sua vida de salvação. Não funciona. Primeira coisa, graça não pode coexistir com culpa. A graça de Deus, ela não seria graça se Deus dissesse: olha, eu vou te salvar se você não pecar. Aí não seria graça. Porque se nós pudéssemos ficar longe do pecado, não precisa graça. Se a graça é dada e depois ela é retida por causa do pecado, não é mais graça. Graça envolve falta de merecimento, perdão permanente. Sem necessidade de perdão, não há necessidade de graça. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus, o que é? A vida eterna em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Então, quando Jesus Cristo, ele recebeu a culpa do nosso pecado, e mais do que receber a culpa, ele tornou-se culpado pelo nosso pecado na cruz, o preço foi pago por sua morte. Ao confiar em Cristo, Deus, ele age sobrenaturalmente na nossa vida, e assim nós somos livres totalmente, e para sempre livres da culpa, não há mais culpa. É por isso que o apóstolo Paulo, ele brada em Romanos 8:1, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus, porque não há culpa mais, graça e culpa não andam juntos. Se temos graça, não temos culpa. Em Cristo, toda a culpa, toda a pena são removidos de forma completa e permanente.
Então, nele nós estaremos totalmente inocentes para o resto da eternidade. É o benefício da graça. Quando Deus salva, Ele tira todo o pecado, toda a culpa, todos os castigos. Essa é a graça de Deus. Outra coisa, graça, além de não poder coexistir com culpa, graça também, ela não coexiste com obrigação humana. A graça de Deus não exige pagamento pela salvação recebida de Deus. A graça é um dom gratuito, graça não é um empréstimo. Deus não nos emprestou a salvação, Ele nos deu a salvação. Isso é graça. O custo da salvação, meus irmãos, é tão grande, que nenhum de nós, e nem nós todos juntos, poderíamos pagar. O valor de uma alma excede as riquezas do mundo todo, de uma só alma. Imagine a salvação de todos os salvos. Então o custo da salvação é tão grande, que nós não podemos pagar, mas a graça salvadora de Deus é tão grande, que nós não precisamos pagar. O preço é tão grande que nós não podemos, mas a graça é tão maior, que nós não precisamos. Em outras palavras, nós estamos completamente endividados, mas não temos dívida nenhuma. É assim. Então nós não podemos pagar por nossa salvação, seja antes de sermos salvos, seja depois de sermos salvos. Ninguém pode pagar por sua salvação. A graça, ela acaba com a necessidade de pagar pela salvação. Nossas limitações pecaminosas tornam impossível o pagamento. Somos pecadores, não temos recursos em nós mesmos, simplesmente não podemos pagar, mas a abundante graça de Deus torna esse pagamento desnecessário da nossa parte. Então Deus em Cristo, Ele já pagou, nós só temos que receber a salvação, através de Cristo Jesus. Então nós devemos a Deus o nosso maior amor, nós devemos a Deus a nossa mais profunda devoção, devemos a Deus o nosso mais excelente serviço, não como pagamento, mas como expressão da nossa profunda gratidão a Ele. Nós devemos a Ele tudo por gratidão, mas não por obrigação. Porque graça e obrigação não coexistem. Essa é a graça. Terceiro. Então a graça não pode coexistir com o quê? Primeiro, culpa. A graça não pode coexistir com obrigação. E terceiro, a graça não coexiste com mérito humano, merecimento humano. A graça não é oferecido apenas a pessoas boas. Ah, ele foi salvo porque era bom. E entre aspas, né? Pessoas boas, entre aspas. Em relação uns aos outros, quando nós nos comparamos uns com os outros, algumas pessoas podem ser moralmente melhores do que os outros. Mas em relação à justiça de Deus, o nosso melhor, de acordo com o profeta Isaías, no capítulo 64, toda a nossa justiça, todo o nosso melhor, não passa de um trapo de imundície diante de Deus. Não é por merecimento. Entre nós podemos distinguir entre aqueles que são humanamente melhores e aqueles que estão piores. Mas diante de Deus, todos nós estamos na mesma condição pecaminosa. Todos nós, condenados em relação ao próprio merecimento, condenados em relação à própria justiça. Romanos 3, 22 diz que não há distinção. Para no verso 23 nos diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não há distinção. Todos. Mas por causa da graça de Deus, não precisamos merecer a salvação.
Essa é a graça. Graça não coexiste com culpa. Graça não coexiste com obrigação humana. Graça não coexiste com merecimento humano. E por que Deus, Ele nos dá a sua graça? Por que nós temos os benefícios da graça? 3 razões. Primeiro, Deus, Ele dá a salvação para que os salvos produzam boas obras. Efésios 2 nos diz, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Mas fomos salvos para as obras que Deus preparou de antemão para nós praticarmos, depois de salvos. Então Deus dá a salvação para que os salvos produzam boas obras. Deus nos salvou para praticarmos boas obras, porque as boas obras beneficiam outras pessoas, trazem bênção para a vida dos outros. Então Deus deseja fazer cada um dos seus filhos instrumento para tocar o mundo com a sua bondade, através do seu Filho Jesus Cristo. Deus nos salva para nos capacitar a abençoar outros. É a graça que se multiplica. Segundo, a graça salvadora traz bênçãos para os crentes. Deus, Ele graciosamente nos salva para derramar suas bênçãos sobre nós para sempre. Sempre quando você pensar em Deus, você deve pensar em um Deus abençoador. É a natureza dele. Então Deus nos salva para nos abençoar. E nos abençoar agora e por toda a eternidade, para sempre, derramar bênçãos e bênçãos sobre a nossa vida. Eu não estou falando de ficar rico, saudável e sair comprando coisas por aí, não é isso. E não é ostentar, não é esse tipo de bênção que eu estou dizendo. São as bênçãos melhores e no melhor lugar. Terceiro, mais importante, Deus, Ele nos salva pela graça para glorificar a Ele mesmo. A glória de Deus, ela é vista de maneira muito clara na obra graciosa e poderosa de salvar pecadores perdidos. Deus é glorificado. Então, meus irmãos, a graça de Deus é dada para o bem do mundo, por amor aos seus filhos e para a sua própria glória. Essa é a graça. Isso é graça. Agora veja o que ele diz no verso 6. Outro testemunho, ou outro benefício do passado, ele diz, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós. Nós recebemos a graça de Deus quando o testemunho de Cristo é o quê? Confirmado. Preste bastante atenção nisso. Quando é que nós recebemos a graça de Deus? Quando o testemunho de Cristo é confirmado. O que é confirmado? Confirmado, a ideia de instalado, é de estar afirmado, de ser agora real. O testemunho de Cristo é confirmado em nós quando nós confiamos em Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. Não basta saber que existe um Deus e que Deus enviou seu Filho ao mundo, que é Deus. É preciso que esse testemunho seja confirmado. E ele é confirmado quando nós confiamos nele como Senhor e Salvador. Naquele momento, para sempre, nós estamos na graça de Deus. Ou seja, não é quando nós ouvimos o testemunho a respeito de Cristo, mas é quando nós temos o testemunho de Cristo confirmado em nós, que nós nos tornamos participantes da graça de Deus. Então não adianta fazer parte de um grupo, não adianta ter um nome na igreja, se o testemunho de Cristo não está confirmado. Nós somos incluídos nas bênçãos de Deus, através da graça de Deus, quando o testemunho de Cristo é confirmado em nós. E aí nós nos tornamos participantes da graça de Deus. Não quando ouvimos,
mas quando vamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Quando alguém com fé aceita a oferta de Deus, a graça age na sua vida. É assim que funciona. Todo pecado é perdoado, toda culpa é removida para sempre. E a partir daí, Deus começa a derramar as suas bênçãos superabundantes, bênçãos, riquezas em seu novo filho. A partir daquele momento, e ele não vai parar por toda a eternidade. A vida daquele que crê em Cristo é uma vida abençoada, não é uma vida isenta de problemas, não é uma vida isenta de aflições nesse mundo, mas é uma vida abençoada. E Deus não para, Ele começa a abençoar e vai abençoando, e abençoa mais, e abençoará muito mais na eternidade. Essa é a extensão da graça de Deus. Benefícios do passado, todo aquele que é crente já tem isso. Ele tem a graça de Deus e está confirmado o testemunho de Jesus Cristo em seu coração. Além dos benefícios do passado, nós temos no presente as bênçãos de Deus, da salvação, toda a palavra, todo conhecimento, todos os dons. Olha o que diz o verso 5: pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento. Os primeiros benefícios da graça para o crente são estabelecidos no passado. Foram dados de maneira plena quando nós fomos a Cristo em arrependimento e fé, quando nós confiamos em Cristo. Mas o presente também reserva benefícios para o crente. Um tesouro contínuo de riquezas que são dadas ao crente ao longo de toda a nossa vida aqui nesse mundo. Há bênçãos que Deus vai dando e derramando por todo o nosso caminhar aqui nesse mundo. Em Cristo nós somos continuamente enriquecidos em tudo. A palavra-chave aqui no verso 5 é em. Nós estamos enriquecidos em tudo, nele. Ou seja, nós temos tudo que Cristo tem para dar, e Ele dá tudo que nós precisamos. Embora muitas vezes Ele não nos dá tudo que nós queremos, porque às vezes nós queremos o que não precisamos, e às vezes nós queremos algo que é para o nosso prejuízo. Se o seu filhinho pequeno te pedir um barbeador de lâmina, você vai dar? Não vai dar. Então, nós temos tudo que Cristo tem para dar, meus irmãos. E o Senhor Jesus Cristo, Ele nos dá tudo que nós precisamos. Entre as coisas mais importantes que nós temos em Cristo, estão aqui toda a palavra e todo conhecimento, porque nós estamos aqui em uma missão. Deus nos ama, Ele já nos preparou lugar, o céu é um melhor lugar do que aqui, mas nós temos uma tarefa aqui. E nós precisamos dessas bênçãos de toda a palavra e todo conhecimento. Ou seja, nós temos toda a orientação, todo o conhecimento necessário para realizar tudo o que Deus quer que nós façamos. Toda a palavra é uma referência à capacitação de proclamar a verdade de Deus, de testemunhar de Jesus Cristo. O que nós estamos fazendo aqui? Como é que nós usamos todos os benefícios que Deus Ele faz chegar a nós, as bênçãos que têm sido derramadas de maneira abundante? Para quê? É para testemunharmos de Cristo. Deus, Ele dá a cada crente a capacidade de falar por Ele nesse mundo. Todo crente. Nem todos nós temos eloquência. Nem todos nós temos um vocabulário impressionante. Tem pessoas que usam palavras tão impressionantes que a gente fica impressionado, para ser redundante. Nem todos nós temos uma personalidade cativante. Às vezes a gente chega e fala assim, olha que pessoa brava. Então, às vezes nos faltam muitas coisas. Mas todos os crentes têm
a habilidade necessária dada por Deus para falar fielmente por Deus. Como dizem aí alguns dos nossos irmãos, ser boca de Deus. E eles estão certos, é esse mesmo termo. Boca de Deus nesse mundo. Falar por Deus. Uma das falhas mais comuns dos crentes é exatamente essa. É não falar por Deus nesse mundo. E as desculpas mais frequentes são: olha, eu não sei o que eu tenho que dizer. Eu não sei como dizer isso. Eu não consigo fazer isso. Eu não estou dizendo que as pessoas não são sinceras quando dizem isso. Mas essas são as afirmações que são dadas para não se fazer isso. Mas Paulo, ele está descartando todas essas impossibilidades. Ele está dizendo que todas essas desculpas, elas são um engano. Porque ele diz o seguinte: olha, em tudo, fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, em tudo. Então nós podemos testemunhar e nós devemos testemunhar, nós só precisamos começar a falar. Quando nós estamos dispostos a abrir a boca e falar por Deus, nós podemos ter certeza que Ele vai nos dar a coisa certa a dizer. Precisamos estar preparados, é claro, no conhecimento da palavra de Deus. Precisamos estar preparados na oração, na santidade. Se possível, precisamos até estar preparados em algumas técnicas de testemunhar, mas nós não podemos nos esquecer. Nós podemos ter tudo isso, mas somente o Espírito Santo de Deus pode trazer alguma pessoa para Deus. Mas como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Além disso, benefício de toda palavra, também todo conhecimento. Olha o que quer dizer isso, irmãos. Deus, Ele nos deu a revelação suficiente. E Ele nos dará conhecimento suficiente para falar a sua vontade e a sua verdade ao mundo. Nós temos a sua palavra e temos o seu Espírito para nos ensinar. A promessa de Jesus é que o Espírito nos ensinaria toda a verdade de Deus e nos faria lembrar das palavras do Senhor Jesus. Há muitas coisas que não podem ser compreendidas pela mente de alguém que não se converteu. Tem muita coisa que o não convertido ele não pode entender. E Paulo vai nos dizer, mais tarde nesse livro, que isso acontece porque as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente. Mas o crente ele tem o privilégio de ser ensinado pelo próprio Espírito de Deus. Coisas espirituais para uma mente espiritual. É benefício exclusivo daquele que crê em Cristo. Benefício maravilhoso, você não precisa ter dúvida, você não precisa estar em conflito sobre como agir, como viver, como prosseguir a sua vida nesse mundo, porque o Espírito de Deus ensina a cada crente. Deus, Ele nos dá todo conhecimento. Aí eu vou falar alguma outra coisa que nossos irmãos, eles falam lá, que nós não costumamos falar por aqui. Deus nos dá todo conhecimento, mas você precisa tomar posse dele, precisa se apropriar dele. Tomar posse nesse sentido, não é no sentido de decretar que tem sem ler a palavra. Como é que você vai ter? Mas é no sentido de se apropriar. Então nós recebemos a salvação pela graça de Deus. Nós somos enriquecidos em todo conhecimento pela graça de Deus. Não é fruto da nossa capacidade, irmãos, não é questão de alguém ser capaz e o outro não ser capaz. É fruto da graça de Deus para todos os filhos de Deus. Benefício de Deus para a sua vida. E olha como é que ele começa a primeira parte do verso 7, que coisa maravilhosa. Ele diz: de modo que não vos falta nenhum dom. Qual é o benefício agora?
ele falou de toda palavra, todo conhecimento, agora todos os dons. Um crente nunca tem falta de qualquer dom necessário para viver uma vida plena, para viver uma vida fiel. Um crente não tem falta de dom, porque o dom é dado pela graça. Quando nós pensamos na situação da igreja em Corinto, aquela corrupção, aquela igreja tão problemática, doutrina errada, comportamento errado, qualquer pastor assustava com aquela igreja. Quando nós pensamos nessa corrupção da igreja de Corinto, parece tão estranho Paulo dizer que eles tinham todos esses benefícios. A gente pensa assim, mas como que pode ser isso? Naquela igreja? Tem tudo isso? Então quando nós lemos e quando nós sabemos como que era essa igreja de Corinto, talvez nós esperávamos que eles não tinham nada. Eles não podem ter nada. Quando nós pensamos, por exemplo, na igreja em Tessalônica, a igreja de Filipos, que eram igrejas tão virtuosas, quando nós comparamos a igreja de Corinto, ela não atingiu a maturidade, ela não atingiu a pureza moral, mas não faltava, como disse o apóstolo Paulo, nenhum dom espiritual. Não atingiram maturidade, não atingiram pureza, mas não faltava nenhum dom. Eles não tinham a mesma maturidade espiritual, o mesmo caráter moral dos crentes nessas outras igrejas, mas eles tiveram todos os mesmos recursos. Não importa. Todo crente tem um recurso vindo de Deus. E com isso, Paulo reforça 2 princípios. Preste bastante atenção nesses princípios. Primeiro princípio, os crentes de Corinto, assim como os crentes em todos os lugares, não precisam buscar por bênçãos ou por dons especiais adicionados. Eu me converti, eu conheci a Cristo, agora eu preciso buscar uma nova manifestação, um novo dom na minha vida. Não precisa. Deus, ele já providenciou todos os dons espirituais que seus filhos precisam e podem ter. Segundo, nós devemos nos apropriar e começar a usar os dons que Deus nos deu. Não faltam dons na igreja. Não faltavam dons na igreja em Corinto, faltava vontade de usá-los. 90% do trabalho da igreja normalmente é feito por 5% dos membros. Não é porque falta dom aos outros, é porque falta vontade de usar. Os dons espirituais, irmãos, preste atenção, por favor. Os dons espirituais são uma dádiva da graça de Deus. Se você é crente, você tem. Você recebeu de graça. Toda palavra, todo conhecimento são benefícios que nos capacitam a compartilhar a fé ao mundo. Mas os dons espirituais são benefícios que nos capacitam a edificar uns aos outros e edificar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Os recursos de Deus para os crentes, eles são adequados para alcançar o mundo e para edificar a igreja. O que Deus nos deu é suficiente para testemunharmos fielmente, vermos almas se convertendo e vermos a igreja sendo edificada. Como crentes, nós temos todos os dons espirituais. Essa igreja tem todos os dons espirituais. Eles foram dados desde que o Senhor nos salvou. Por causa da indiferença, às vezes, por causa da ignorância, falta de conhecimento, nós podemos levar anos para reconhecer qual é o dom que nós recebemos de Deus e levar mais anos ainda para desenvolver esses dons que nós recebemos, mas nós já temos esses dons. Precisamos reconhecer que nós temos dons espirituais, irmãos. Precisamos identificar qual é o dom que Deus nos deu.
e precisamos usar esses dons. São benefícios da graça de Deus. Precisamos saber se nós temos o dom de ensinar, se é o dom de pregar, se é o dom de exortar, se é o dom de administrar, se é o de ajudar, se é o de doação, é o que quer que seja. Precisamos saber qual que é e usar. E em seguida nós devemos ser sensíveis ao Espírito Santo para que Ele nos use para ministrar uns aos outros com os dons que Ele nos deu. De maneira que a igreja se torne um jardim florido para o Senhor, bem cuidado por cada um de nós. Olha, preste atenção nessa ilustração, numa ilustração. Não sei se é uma ilustração, mais ou menos, uma ilustração. Uma comparação, preste atenção. Nós nascemos espiritualmente, irmãos, da mesma maneira que nós nascemos fisicamente. Como é que nós nascemos fisicamente? Completos. Alguém um dia, nós marcamos um compromisso, ele perguntou, você já está pronto? Eu falei, desde que eu nasci. Nasci pronto, completo. Então, eu já estou pronto. Nasci porque eu estava pronto. Quando alguém está pronto, ele nasce. Então, nós nascemos espiritualmente da mesma forma que nós nascemos fisicamente, completos. Nós não adicionamos braços, pernas, órgãos à medida que nós amadurecemos fisicamente. Olha, ele amadureceu, ganhou um pulmão. Não, nós nascemos assim. Olha, cresceu mais um pouquinho, ganhou mais um rim. Não, nascemos completos, não é? Esses órgãos, esses membros, eles crescem, eles se desenvolvem, eles não são adicionados. Assim também é quando nós nascemos espiritualmente. Nós precisamos de alimento espiritual, precisamos de exercício para crescer, mas nós não precisamos e não será adicionada alguma parte espiritual faltante ou complementar na nossa vida. Então, não crescer ou regredir não é indício da falta de recurso de Deus na vida de um crente, é indisposição de usar o dom. Quando um crente cai em pecado, preguiça, desleixo no serviço de Deus, serviço ineficaz de qualquer jeito, quando ele cai em impureza, não é porque ele não tem nada de Deus, é porque ele não está se apropriando daquilo que ele tem. Nada nos falta da parte de Deus, meus irmãos. Deus tem sido fiel em abundância. Deus nos deu tudo. A falta nunca está em Deus, a falta está sempre em nós. A única falta, o único defeito, está na nossa disposição em usar os recursos divinos que já estão disponíveis a nós. Deus, Ele tem tudo que nós precisamos ao longo de toda a nossa vida nessa terra. Deus nos dá benefícios no passado. O crente, aquele que é tornado santo, ele tem benefícios na vida presente. E ele também tem no futuro os benefícios da comunhão plena com o Senhor exaltado. Olha o que diz o final do verso 7. Ele diz, enquanto aguardais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça de Deus, ela não só proporciona benefícios do passado e do presente, mas também benefícios futuros. Deus, Ele nos salvou por sua graça. Hoje Ele nos capacita através dos dons da sua graça e Ele garante o cumprimento final da sua graça na nossa vida. Nós somos gratos pela graça do passado, nós buscamos ser responsáveis no uso da graça de hoje, mas a nossa maior alegria está no anseio pelo que a graça nos trará no futuro. Nós esperamos pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Esperamos por sua vinda final. Essa é a grande bênção que nós aguardamos. Nós estamos felizes por todos os benefícios da graça.
Estamos felizes por aquilo que Deus fez por nós no passado. Nós estamos felizes pelo que Deus nos dá hoje. Mas entrar na vida por vir e ser como Cristo para sempre, irmãos, isso é muito melhor. É por isso que o apóstolo Paulo, ele dizia, olha, eu estou num conflito terrível, porque meu desejo mesmo é partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Constantemente nós somos atraídos por esse mundo por vir. Nós esperamos a volta de Jesus, nós confiamos que Jesus está chegando e nós sabemos que pode ser a qualquer momento, seja por sua vinda gloriosa, seja por nossa morte física. É uma espera em grande expectativa. Enquanto nós esperamos pelo Senhor, nós trabalhamos para o Senhor, nós vivemos em um mundo sem esperança. Mas a desesperança do mundo não pode roubar a nossa esperança. Verso 8. Ele também vos firmará até o fim para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. O que significa a volta de Jesus para o crente? Para todos os que creem no Senhor Jesus Cristo, a sua vinda irá significar a glória por toda a eternidade. A volta de Jesus significa que todas as dores, mazelas dessa vida terão passado. É glória por toda a eternidade. Satanás será derrotado. Deus fará justiça aos que morreram pela fé. Os incrédulos serão julgados, serão condenados, mas os crentes terão uma recompensa inimaginável. Olho nenhum viu, nunca ninguém ouviu, nunca passou por mente humana o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E tudo isso é porque nós estamos sob a graça de Deus. Em nós mesmos merecemos a mesma condenação que todo mundo, mas em Cristo nós temos perdão, temos redenção, santidade, vida eterna no presente, e nós temos a glória do nosso Senhor por toda a eternidade. Quando Cristo voltar, Ele está dizendo aqui no verso 8, que Ele irá nos firmar, ou seja, nos estabelecer como irrepreensíveis diante do Pai Celestial. Então, quando nós entrarmos na glória, não será como alguns dizem aí, numa teologia mal formulada, que todos os nossos pecados, todas as nossas culpas, elas serão expostas publicamente, diante de todas as pessoas. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Naquele momento, ele está dizendo que Cristo nos firmará, irrepreensíveis diante do trono eterno de Deus. E aí você pergunta, qual é a garantia de que isso vai acontecer? Olha o verso 9. Fiel é Deus, por quem fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Os benefícios passados, presentes, futuros da graça de Deus na vida dos crentes, eles são certos porque fiel é Deus. Ele não mente, não falha, não deixa de cumprir tudo aquilo que Ele diz. Quando Deus chama alguém para a salvação, Ele é fiel a esse apelo. Ele chama e Ele salva. Assim a nossa glória futura será no aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 8,30, Paulo diz, e os que predestinou, a eles também chamou, e aos que chamou, a eles também justificou, e aos que justificou, a eles também glorificou. Se Deus nos chamou quando nós estávamos perdidos, miseráveis, Ele certamente não deixará de ser fiel a esse chamado, agora que nós chegamos à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Palavra koinonia, traduzida para a nossa língua portuguesa como comunhão, que Paulo usa aqui, significa também parceria, significa unidade. Então a glória eterna, ela está garantida para os crentes porque nós somos um com o Filho amado de Deus. Tudo isso pela graça.
Nós entramos no reino pela graça, e é pela graça que nós seremos mantidos no reino. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É assim que diz a palavra de Deus. Então Paulo está dizendo quem os crentes são. E a partir do verso 10, do capítulo 1, até o final da carta, ele vai dizer como é que um crente deve viver. Se nós somos isso tudo, se nós recebemos tudo isso, então nós devemos deixar nossos erros doutrinários e nossas falhas morais para trás, porque nós temos sido muito enriquecidos em Deus, com toda sorte de bênçãos espirituais, no passado, no presente e no futuro. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor, que nos deu tudo em Cristo. Vamos orar. Você vai orar, Nilson?